É Vida e Saúde começando, chega mais, é hora de pensar em como é que você pode levar a sua vida de maneira mais saudável. E existem coisas dentro da nossa casa, na escola dos nossos filhos, que podem ajudar ou também atrapalhar a audição e, consequentemente, outros sentidos. Então, o programa de hoje está muito legal, vai ser bem didático. Eu quero que você aumente um pouquinho o som da TV para prestar atenção em tudo que a gente for passar aqui. E eu trouxe hoje aqui para você refletir comigo, Provérbios 14:15. Salomão disse o seguinte: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem aonde pisa. Que tipo de pessoa tem sido você? Será que já não está na hora de começar a ter um pouquinho mais de prudência, pedir sabedoria do alto, pedir sabedoria para Deus e pensar antes de agir? Que tal? Esse é um ótimo conselho para a gente começar o nosso dia e eu quero que você guarde ele no seu coração. Provérbios, você pode ler depois aí na sua versão da Bíblia, Provérbios 14:15, tá bom? Seguinte, audição. Quero saber aqui da doutora Renata, quando é que ela é formada, como é que é o caminho, como é que funciona a nossa audição? Doutora, tudo bem? Tudo bem, Teru, muito prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. E um oi para todos os nossos telespectadores, né? Como é que funciona, doutora, a audição? Olha, a audição, como você mesmo disse, lá dentro da barriga, já começa a ser formada. Então, assim, antes da gente nascer, o nosso órgão da audição já começa a ser, já está formado e começa a perceber alguns sons. Então já fica a dica aí para a mamãe que está grávida, né? Já estimular, conversar com o seu bebê, estimular. Eu lembro quando eu estava grávida, eu queria, quando eu via um instrumento ao vivo tocando, eu me aproximava e falava para o bebê, olha, esse é o piano, esse é o violino. Então, para que o bebê já comece a sentir os sons, né, tanto da parte auditiva e de uma forma emocional, porque a gente liga a emoção ao som. Verdade. Quem aí não gosta de um Agora, sonzinho, quem escuta mesmo, doutora, não é o ouvido, né? O ouvido é um canal. É, tanto que tem até o nome aqui, o canal auditivo, né, Teru? Então, o ouvido, né, primeiro, antigamente chamava de ouvido, hoje a gente chama de orelha. A orelha, tá? Então, a orelha, ela capta o som. Então, como se fosse um funil. Quando a gente fala de um funil, a gente amplia o som, assim, verdade, né? Então, aqui acontece ao contrário. Então, ele capta o som. Então, como que a orelha, o pavilhão, é o receptor do som, manda para o canal auditivo. Aí, aqui, existe uma membrana. Todo mundo já ouviu falar do tímpano. Certo. Cuidado com o tímpano. Tanto que temos que tomar muito cuidado, não usar cotonete. Porque a cera, ela não é uma sujeira, algo ruim, é algo para proteger. Inclusive, a cera nos protege de bichinhos, para que não entre. Principalmente uma criança, né? Tá lá na areia, no parquinho. Então, a cera, ela protege. Então, ela fica aqui no canal auditivo. E quando entra o som por aqui, tem a membrana timpânica. O tímpano é como se fosse, eu trouxe aqui para ilustrar, como se fosse uma bexiga, tá? Então, dá um toque aqui, Teru, ó, tá vendo? Faz uma vibração. Certo. Aqui é só uma ilustração. Então, nessa vibração do tímpano, ela faz uma ondulação, ela vibra e passa esses sinais, né, acústicos. Aqui temos 3 ossículos bem pequenininhos e aí chega na cóclea. Lá na cóclea é um sistema muito complexo, não dá tempo a gente explicar todos. Sofisticado, tem líquido na cóclea. Aqui, nos canais semicirculares, a gente tem a região do labirinto. Inclusive, aqui na cóclea, no labirinto, tem líquidos. E aí, nessa região, quem tem labirintite, que sente tontura, Teru, é essa região que está alterada. Então, tem algumas alterações que podem ser químicas e outras que a gente pode reabilitar, inclusive a labirintite, com fonoterapia, porque são movimentos para colocar aquele líquido no lugar certo. Que boa notícia você deu aqui de bônus pra gente. Doutor, então a gente escuta por esse captador, né? A orelha capta o som. Mas a gente vai escutar, na verdade, só depois. Vai, porque aqui, ó, tem um nervo coclear. Então, na verdade, lá no cérebro que vai ter a interpretação do som, tá? Tá. Então, eu vou dar um exemplo. Então, você sabe falar alemão? Não. Eu também não sei. Se Nem chegar oi. alguém aqui na equipe sabe falar alemão? Se alguém chega aqui e fala uma frase em alemão,
Se alguém da equipe souber alemão, vai entender o que ele falou. Tá. Mas nós duas não sabemos. Mas nós ouvimos o que ele falou. Então, eu tenho a capacidade de ouvir. Entrou aqui o que ele falou, tudo, mas eu não interpretei. Eu não sei se decifrei. não decifrei. Eu não sei se ele falou bom dia, boa tarde. Se ele me xingou, se ele deu um Exatamente. elogio. Se ele deu uma boa notícia, se ele disse que tá pegando fogo. A gente não sabe. Bom, Por mas a quê? gente, além disso, a gente tem também as emoções, que a gente pode captar se ele tá, né? Ele fez uma cara, É. ou se ele tá um pouco desesperado, a gente vai acudir ele. Tá, mas Enfim, a gente não decifrou o que não ele decifrou. disse. O que eu quero dizer é o seguinte: quando o bebê nasce, ele nasce com essa capacidade como nós temos. Escutei a pessoa falando em alemão, né? Mas eu não compreendi, eu não decifrei. Então, quando a gente escuta, a gente compreende. Quem compreende é no cérebro. Então, a gente faz essa brincadeira. Né? Eu não escuto pela minha orelha, né? Eu capto o som na minha orelha, mas quem vai interpretar é o cérebro. Entendi. Para saber, vamos pensar um bebezinho. É a voz da mamãe, do papai. Se não for, o que ele faz? Ele chora. Se for aquela voz conhecida, ele sorri. Por isso que é importante, desde o ventre, a mãe já estimular com alguns sons, né, o que a mãe gosta, o que nós queremos para os nossos filhos. Agora é o seguinte, a gente encontra por aí muitos estímulos. A gente está numa época de informação, tá na moda os brinquedos educativos, mas a gente, como pais, a gente se sente até perdido diante de tantas coisas. Eu confesso que aqueles brinquedos com gravação eletrônica, eu tenho um pouco eu acho muito alto, por exemplo. Existe a possibilidade de machucar ou de prejudicar a audição por mau uso dela, ou inclusive de maneira assim, inocente, né? Sem a gente perceber, achando que está investindo, comprando uma coisa legal e está, de repente, prejudicando a audição? Posso. Claro que assim, não é usar uma vez, Sim. né? Então, foi numa festa de aniversário, teve aquele barulhão, tudo, não é aquilo que vai dar uma perda auditiva. O ruído, um som muito alto, fica aí a dica para os nossos adolescentes, né? A questão é a continuidade, o quanto que eu estou escutando. Tanto que existe até um nome dessa perda, chama PAIR, perda auditiva induzida por ruído, que é o que a gente previne que os trabalhadores, pessoas que trabalham em metalúrgicas ou no aeroporto, eles não usam protetor? Sim. Justamente para prevenir que aquele ruído prejudique a sua audição. Tá. Então, é o tempo que é exposto, né? O tempo Seria que... como se a gente percebe, né, que às vezes a quantidade de exposição vai, de repente, treinar o cérebro só para aquele volume e depois você não consegue escutar mais baixo? Seria mais ou menos isso, doutora? A gente também percebe, principalmente tem pessoas que referem, principalmente o idoso, ele refere dor de cabeça. Às vezes ele está num ambiente que está muito incômodo. Então, o nosso corpo, Deus é muito sábio, né? Ele dá alguns sinais. A criança chora. Opa, então acho que está com muito som, muito ruído. A criança fica agitada, a criança às vezes demora para dormir. Tá. Agora eu quero saber o seguinte, quando a criança sai da barriga da mamãe, ela faz aquele teste da orelhinha. Normalmente, se for uma criança normal, vai dar ok. Como é que a gente faz para estimular, então, essa audição, esse desenvolvimento da audição de maneira saudável, doutora? Ótima pergunta, porque a criança, como eu falei, ela nasce pronta, o sistema auditivo está pronto para captar o som. Tá. Agora, o que vai fazer ele interpretar, classificar, compreender é o desenvolvimento das habilidades auditivas. Quais são elas? Eu trouxe algumas coisinhas. Vamos lá dar uma olhada, porque isso aqui até adulto gosta, viu, doutora? Pois é. Então, assim, a primeira habilidade auditiva que a gente precisa desenvolver é a atenção ao som, tá? Então, eu trouxe aqui, por exemplo, uma bolinha. Por que a gente dá para uma criança um chocalho? Né? E eles gostam do chocalho. Esse aqui é bem baixinho, né? Justamente por quê? Até porque eu vou ter atenção a um som mais baixinho ou um som muito alto? Então, geralmente, eu vou ter que parar para prestar atenção num som mais suave. Certo. Tá? Então, cuidado com brinquedos. Então, uma dica para as mamães ou professores, educadores, cuidado com brinquedos com som muito alto.
tá? Porque em vez de você trabalhar a atenção ao som, você vai criar irritabilidade com a criança, você vai agitar mais a sua sala de aula. Vai estimular outros barulhos mais altos, né? Para tentar competir com aquele som alto. Exatamente. Então, a ideia... Então, aqui, por exemplo, eu trouxe uma bolinha, ó. Uma bolinha que isso aqui Esse é um brinquedo de criança. De criança, tá vendo, ó? Essa é uma bolinha. Esse daqui, quem é que tem pet em casa? Esse é muito mais baixinho, doutora. Isso. Então, pega pra você ver, ó. É um sininho. É um guiso, né? É esse aqui bem menor, Tá. tá? Então, aqui é um guiso que tem aqui dentro. Quem tem animal, um gato, um cachorro, geralmente compra nas lojas. Isso aqui foi comprado numa loja de pet. Tá. É. Então, assim, inclusive, né, eu tenho uma loja que nessa loja a gente coloca esses sons para eu trabalhar estimulação com os bebês. Então, ele tem atenção ao som, né? Então, olha só, cadê a bolinha? Então, às vezes a gente faz brincadeiras, ó, chamando a atenção ao som. Um som bem baixinho. O que a criança precisa fazer para prestar atenção nesse som? Tem que ter atenção, Tá. concentração. Outra habilidade é a localização. De onde é que tá vindo o som? De onde que tá vindo o som, né? Olha só, cadê o papai? Aí o papai às vezes tá na porta, a mãe chama atenção pro barulho do carro, Olha a do moto do elevador. papai, o carro do papai. Isso, de repente passa um avião, ela tá no parque. Os sons da natureza. Os sons da natureza. Ali atrás tem um gatinho, um cachorro. Isso você ajuda a ele a localizar o som. Então, a primeira habilidade é a atenção, depois a localização. Certo. Depois vem a discriminação. Olha só, isso aqui é feito com sucata. Tá. Isso aqui é embalagem ou de lembrancinha de aniversário, os famosos tubetes, né? Ou de docinho. Vamos ouvir a Mexe um diferença pouquinho. desses sons. O que você acha que tem aí dentro? Um Não grão veja. grande, um grão grande, alguma coisa grande. E aqui, ó, no outro. Agora, Isso. esse aqui, um som mais fino, algum lembra? objeto mais fininho, areia, talvez. Isso. Né? Então, isso você pode fazer até em casa, né? Ou talvez seja grãozinhos de chia. Vamos trazer aqui para o Vida e Saúde. Entendi. Então, Você a pode diferença brincar com os do grave, sons. do alto, pro grave. Exatamente. Inclusive, Teru, quando as crianças chegam lá no consultório, elas têm alteração de fala. E eu preciso trabalhar tudo isso, acredita? Então tem que voltar atrás e fazer. Mas tem que ser feito de forma lúdica, brincando. Lúdica. Também tem software, tem não só assim de uma forma caseira, tem outros. Mas o que eu quero dizer, o princípio da importância da gente fazer lá atrás para o desenvolvimento de fala. Porque nem todos têm alteração de fala. Eu queria falar exatamente sobre isso. Então, o mau desenvolvimento da audição vai acarretar problemas lá na frente. Quando uma criança é levada para o consultório da fonoaudióloga, ela já está na vantagem ainda. Mas e um adulto que, de repente, não teve essa oportunidade, ele vai carregar não só problemas limitadores, mas a autoestima vai ficar abalada. Inclusive, uma pessoa que teve uma perda auditiva, um idoso, ele vai colocar um aparelho, eu vou ter que trabalhar as habilidades auditivas. O que mais que a gente tem disponível, doutora? Olha, eu trouxe aqui, pega aí, Teru, trouxe um pra mim, pra você fazer. Quem fez a receita de leite de coco, que a Teru deu. Sobrou a cuia, é isso? Essa aqui é a casca do coco. Tá? Cortou direitinho e deu uma lixada, é isso? E às vezes a gente consegue isso na feira, Teru. Eles Verdade. jogam fora. Tá? Às vezes o coco geralmente tá inteiro, né? Ele tá inteiro. Depois você consegue cortar, lixar. Aqui tem até um glitterzinho. Deixou mais divertido aqui o coco. Mas pode ser pintado, né? Então, assim, pra você fazer, a gente pode cantar. Mais rápido, mais devagar. Isso. Então, suave, exatamente. forte. Vamos fazer o barulho do cavalo? Eu já levo para também fazer movimento com a língua, né? Então, eu tô trabalhando com a criança, posso cantar parabéns pra você. Qual é a frequência, doutora, que a gente deve fazer isso com os nossos filhos ou a professora na sala de aula? Com que frequência? Olha, para ter resultado, vai. Eu acho que assim, a gente tem que... A comunicação é algo que é durante o dia inteiro, não é? Verdade. Então, a professora, para mim... Inclusive, a gente está ensinando quando a gente não quer ensinar, né? Exatamente. Então, eu sempre gosto. Aproveite todos os momentos que você tem da rotina. Então, se a gente está falando de criança pequena aqui em relação a desenvolvimento de fala e linguagem, toda vez
vez que eu vou trocar uma criança, que eu não preciso que ele fique quieto, geralmente eles choram. Então, ou eu canto, ou eu faço uma brincadeira. Au, au, au. Que som é esse? Quem é que faz esse barulho? Olha só, eu estou trabalhando a audição dele e vocabulário. Para ele associar esse barulho do au, au, au a um cachorro. A gente tem, nesse caso, o som dos livrinhos aqui que ajudam bastante, não é? A gente pode usar e abusar desses livros que fazem sons. Então, deu para ouvir? E esse não é um som muito alto, é legal. Então, aí tem da no caso da vaquinha. Esse tá, não sei o que aconteceu, da vaquinha deu tilt. Mó, quando o livro falhar, você entra em ação, tá, gente? Aqui a gente tem a ovelha. Tem a mamãe e a filhinha ainda, gente. Tô vendo que você tá usando alguns recursos caseiros, outros artesanais, mas do nosso, assim, de repente até da nossa realidade comunitária, da nossa cultura, Esse daqui é um instrumento musical. É o cachixi. É o cachixi, né? Então, o cachixi, ele faz um som parecido com o da chuva. Sim. A natureza é maravilhosa. Na natureza, a gente pode trabalhar bastante sons. E eu trouxe aqui algumas coisas que você pode comprar, brincar com a criança com som. Esse daqui você adorou da outra vez, né? Amei, ela me deu. Esse é um microfone muito legal porque ele não tem um dispositivo eletrônico. Nada ele usa uma coisa acústica, uma engenharia acústica. Isso, é uma mola e que as tem crianças amaram. Isso. Então, com isso, eu estou fazendo que a criança tenha atenção. Ela vai ficar prestando atenção no eco. No som que está saindo dela. Inclusive, nós sabemos que tem muitas crianças autistas que eles não querem muita interação. E, geralmente, com esse microfone, eles ficam... Se percebendo. Se percebendo. Tá? Esse daqui, ó, Foi sucesso lá em casa esse, viu, doutora? Esse aqui é feito, você pode até pegar a ideia para fazer com aquele rolinho de papel higiênico, porque ele ficou bem durinho com barbante, né? Esse foi feito com PVC, um pedacinho de PVC. Olha que legal, gente, que capricho, tá? Uma terapia, inclusive, e vai servir para o desenvolvimento da audição. Olha só essa brincadeira aqui, que inclusive virou meu recurso terapêutico no consultório. Quem é meus alunos sabe que eu gosto de usar isso com os pacientes. Então, uma garrafa que era lixo, né? Uma garrafa de iogurte ou de leite, né? Que eu posso brincar. Oi, mamãe, né? E a criança fica louca. Ó, até a Peru tá querendo falar aqui, ó. Eu adorei, gente. Vou dar todos os anúncios do Vida e Saúde assim, posso? Doutora. Mini megafone. Eu sujei aqui um pouquinho de maquiagem. Como é que é feito o exercício com esses amplificadores? Tanto com o microfone, com esse. Você tem o sifão aqui também, que serve para amplificar, é isso? Gente, isso aqui é sifão de que se tornou em telefone? Olha só, ele fica grande, tá? Então, eu posso usar como um recurso de retorno, só cuidado, que se a criança tiver uma alteração de fala, nós estávamos falando de exercício. Exercício a gente faz no consultório, porque eu tenho uma... Você faz um diagnóstico e direciona o acompanhamento. Ok. Tá? Então, aqui o que eu vou passar é orientação que eu sei que vão fazer e não vai fazer mal. Tá bom. Agora, exercício específico, aí é só com o acompanhamento de um profissional, porque pode fazer errado. É igual certos... E aí reforçar o erro. Certos tipos de exercícios físicos. Agora, por exemplo, uma caminhada, você pode recomendar para todo mundo. Certo. Né? Então, assim, aqui eu estou dando orientações. Qual é a orientação? Aqui, o que eu vou falar? Para você brincar com seu filho, né, de telefone. Eu falo. Ela fala. Você é muito especial. Ai... Obrigada. Deu para ouvir? Vocês ouviram? E sem gritar, porque para preservar a audição, porque aqui amplifica mesmo e o som parece que vai lá dentro do ouvido. Por isso que eu falei baixinho para ela. Então, e aí eu vou chamar a atenção da criança. Tem aqueles conduítes, posso pegar de 2 metros, grandão, para falar com a criança. Oi, eu te amo. Conta um segredo. Você vê, você aproveitou para falar algo especial para mim. Certo. A mãe também pode aproveitar, né, para brincar com o filho e já dando essas mensagens para ele. Então, se uma criança, aqui eu dei algumas orientações desde criança bebês até uma criança de 1 ano, 2 anos, que a mãe fala: "Ai, meu filho não fala". Eu recebo muito na internet, no meu Instagram, inclusive
Quem quiser depois dar uma olhadinha no meu Pode Instagram. falar, pode falar qual é o seu Renata contato. Donadelli Fono. Então lá no Instagram você me acha, no YouTube. Renata Donadelli com um L só. Um L só. Então aí as pessoas perguntam muito, mas o que eu faço? Meu filho tem 1 aninho, não tá falando. Meu filho tem 2 aninhos, não tá falando. Brinque com o seu filho. Essas brincadeiras auditivas são boas. Essas atividades aqui que eu hoje trouxe algumas, né? A gente, claro que tem mais, e você pode fazer. Olha, isso aqui é feito. Legal. A mãe pode fazer em casa mesmo. Então né? tá bom. Doutora, obrigada pelas dicas aqui. E você que quer saber mais, acesse o contato, acesse o perfil da doutora Renata no Instagram, Renata Donadelli Fono. Tá fácil, tá? Para você conhecer mais do trabalho dela, mas estimule o seu filho de todas as maneiras possíveis, do jeito certo, tá bom? Agora é o seguinte, a gente faz uma pausa e no próximo bloco, a Luciana Evangelista do Amor à Mesa ensina a gente como fazer a roupagem de mesa. Olha só, para você receber aí os seus amigos, os seus familiares de maneira muito linda, bela. E ainda tem cookie com Douglas Porrain aqui, cookie vegano de manteiga de amendoim e chocolate chips. Uma delícia. A gente já volta.